John Jones contra Stipe Miocic é o assunto mais comentado do UFC quando se fala de peso pesado. E aí, será que finalmente o maior lutador da história do MMA vai estrear na categoria? O John Jones já teceu elogios aí ao Miocic, uma postura totalmente diferente da que ele adota quando o assunto é Ngannou ou Gane. Já falou que o maior meio pesado da história contra o maior peso pesado da história, encheu aí o Miocic de elogio e, na minha opinião, é aquela coisa, né? Passando um pouquinho a mão na cabeça para que o Miocic aceite esse desafio. Até porque eu tenho certeza absoluta que o John Jones, sim, ele pensa que o Miocic é o maior peso pesado de todos os tempos, ok. Mas o desafio grande para ele, ele sabe que não é o Miocic nesse momento. O desafio grande para ele é o Ngannou. E por que ele não fez esse desafio ao Ngannou antes? Ficou provocando de internet e tal, mas nunca saiu daquela de vamos lutar, igual ele está falando aí com o Miocic, vamos lutar e pronto. Nunca falou isso com o Ngannou, era só de provocação, é tipo aquele moleque de escola, vou te pegar na saída, hein? Eu vou te pegar na saída. E nunca faz nada. Tem dois motivos aí para os quais o John Jones pode estar querendo o Miocic. Um é que ele considera o Miocic um desafio mais fácil, não tecnicamente, porque tecnicamente a gente sabe que ele é infinitamente melhor que o Ngannou, ele se equivale ao Gane e ainda, inclusive, é muito mais completo do que o francês. Porém, já é um cara de 40 anos, é um cara que não é nada ativo, não tem o MMA como sua prioridade, então talvez seja um desafio menos difícil aí para o ex-campeão meio pesado, além de não ser aquele cara visceral como é o Ngannou. O Miocic tem mão pesada, tem poder de nocaute sim, não me entendo mal, mas não se compara ao poder do Ngannou. Então não dá aquele medo, aquela coisa, pô, vou pegar o Ngannou. Você vai estar enfrentando sim um perigo de nocaute a todo momento com o Miocic, mas não é aquele cara tão rápido. O Miocic é aquele cara mais lento, aquele cara mais técnico e ainda no alto dos seus 40 anos vai ser mais lento ainda. O nome do Miocic, apesar de no momento não ser historicamente é maior que o Ngannou. Então se o John Jones estreia, pega esse cinturão interino para ele contra o cara que mais vezes defendeu o cinturão peso pesado e mais para frente faz uma luta de unificação aí do cinturão contra o Ngannou e acho que iria casar o tempo, por exemplo, John Jones enfrenta o Miocic no meio do ano, entre junho e julho de 2022. O Ngannou já avisou que só volta em 2023, se voltar, se não tiver aquela história da luta de boxe e sair do UFC. Acredito que ele permanece. Então, John Jones luta ali no meio do ano e luta no início de 2023, ali para janeiro, fevereiro ou até março. E agora imagina se ele ganha do cara que defendeu mais vezes esse cinturão e depois ganha do cara mais amedrontador da história dessa categoria e ganha dos dois em sequência. Jones simplesmente pode aposentar como disparado o maior lutador da história do MMA. Eu já o considero. Porém, muita gente tem aquela coisa. Ah, eu quero ver no peso pesado. Ah, eu quero ver com novos desafios, essa coisa toda. E aí acaba não considerando. Como se o Anderson Silva, que muitas dessas pessoas consideram maior que John Jones, tivesse tido grandes desafios assim. Ah, mas o Anderson Silva lutou no meio pesado, mas contra quem? O Anderson Silva foi lutar contra o próprio John Jones no peso pesado? Não foi. Ele foi lutar contra o Stephen Bonnar. Ele foi lutar contra o Forrest Griffin, pelo amor de Deus. É o mesmo que o John Jones subia aí agora para pegar o Derek Lewis, que sim, é um cara amedrontador, tem um poder de nocaute equivalente, na minha opinião, ao do Ngannou, mas como lutador num todo não representa um grande desafio para Jones. Então, na boa, acho isso uma desculpa esfarrapada para não querer colocar um americano como o maior de todos. Até entendo, tem muita gente que torce, por exemplo, porque o cara é brasileiro, tal, beleza, cada um é cada um. Eu só vou no técnico, eu só vou na razão. Para mim, a bandeira pouco importa e o John Jones já é o maior de todos os tempos. Mas se ele for lá, vencer o Miocic, depois vencer o Ngannou, e sei lá, se ele continua e vencendo o Gane, porra, alguém vai ter o quê para falar do Jones? Vai ter mais qual desculpa? Mais nenhuma. Ele vai ter vencido tudo, literalmente tudo, todos os tipos de desafios que poderia ter dentro do MMA. Não teria mais conversa. Mas eu quero saber de você, qual é a sua opinião? Você acha que o John Jones precisa de vencer, de convencer no peso pesado, de ganhar o cinturão no peso pesado, do maior de todos, que é o Stipe Miocic, e do outro mais amedrontador da história, que é o Ngannou, e talvez do Gane, para fincar a bandeira de maior de todos os tempos, ou não, o John Jones não precisa disso? E em relação a ele desafiar
o Miotite de verdade, sair daquela de só ficar falando que quer lutar, que ele fazia com o Ngannou, e com o Miotite ele chegar e falar, não, vamos lutar, tô pronto. Vocês acham o quê? Que ele tá com medo de enfrentar o Ngannou e tá aproveitando da situação que o Ngannou vai ficar fora por muito tempo e talvez ele vencendo o Miotite, ele aposente e nem sequer faça aí a unificação contra o camaronês? Ou não, você acha só que ele tá querendo aproveitar o momento, como eu falei, para vencer uma lenda como o Miotite e depois unificar contra outra lenda que é o Ngannou? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários, se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral de sempre. Tamo junto, valeu e até mais.